querido Deus, glorioso Pai, aqui estamos diante de Ti para bendizer-te na beleza da Tua santidade, para refletir na Tua palavra, e desta feita vamos estar refletindo na palavra que se encontra no livro intitulado Josué, no capítulo 1, nos versos de 1 a 9, que tem por título Deus fala a Josué e anima. Isso na Bíblia de Estudo Genebra. Já na Bíblia de Estudo Conselheira, esse mesmo texto tem por título Deus anima Josué. Na Bíblia Visual e Fonográficos, o título é Josué fica no lugar de Moisés. O texto nos diz: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao grande mar, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente se forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Louvado seja Deus por esta palavra. E é nesta palavra que você vai encontrar a convocação de Deus, convocando Josué para substituir Moisés, uma vez que esse estava morto. Quando você olha na Bíblia de Estudo Conselheira, no capítulo 1, os versos 1 e 2, que destaca meu servo está morto, a primeira atitude necessária para entrar na terra prometida é o reconhecimento do atestado de óbito, o óbito de Moisés, da situação anterior, com as mudanças que isso implica. O povo estava sem o seu líder, o líder era Moisés, sem o guia que também intercedia por eles diante de Deus. Isto ele fazia quem? Moisés. O povo reclamava das coisas e Moisés chegava diante de Deus e intercedia por este povo para que Deus o conduzisse, para que Deus tivesse misericórdia. Quando você olha na Bíblia de Estudo Conselheira, você vai encontrar um trecho ou uma mensagem que tem por título Chegando à Maturidade. E eu vou fazer o conhecimento dela a vocês para que vocês saibam o que é chegando à maturidade, que fora destacado quando fala nos versos 1 e 2 do capítulo 1 de Josué. Esse contexto se refere a: com a morte de Moisés, Josué precisa assumir o comando do povo, atravessar o rio Jordão e levá-los à nova terra.
A vida seguindo Moisés era dura no deserto, mas era razoavelmente segura e previsível. Deus mandava o maná todas as manhãs. Moisés julgava as questões, as poucas guerras eram vencidas pela ajuda de Deus e as roupas não envelheciam, nem as tendas. Então a casa, a comida e a sobrevivência estavam garantidas. Quando se busca em primeiro lugar a presença de Deus e a sua vontade, Ele garante. Quando você olha, por exemplo, em Mateus capítulo 6, verso 33, o Senhor nos diz: portanto, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. E quando você quer saber quais são essas coisas destacadas pelo apóstolo Mateus, você lê nesse capítulo 6, os versos de 25 a 32, e você vai ver que você vai ter ali a descrição do suprimento que o povo necessita, ou que você necessita, que sua família necessita, ou que cada ser humano necessita. Aqui no contexto da condução do povo à terra prometida, Deus estava protegendo a tenda deles, estava dando alimento e garantindo a sobrevivência deste povo. Assim Deus garante a nossa sobrevivência quando andamos na presença dele. Diz o texto, chegando à maturidade, que aí Moisés morre às portas de Canaã. Tudo o que eles sabiam de Deus tinha sido aprendido com ele. Com quem? Com Moisés. Os problemas eram ele quem resolvia, ou seja, Moisés. E parece que é indispensável mesmo agora, depois do sepultamento de Moisés, que essa realidade seja bem internalizada, que se assuma o que já aconteceu, ou seja, Moisés está morto e ele não vai voltar. Acabou aquele estilo de vida, vai acabar o maná, vai acabar o deserto. Muitos israelitas devem ter desejado morrer junto com seu líder, ou seja, com Moisés. Morrer à beira do Jordão, sem atravessá-lo, mas a ordem era para atravessar o Jordão e possuir a terra que fora prometida a Abraão e que fora descrita a Moisés. Mas Deus conduz uma preparação para uma realidade nova. Ele já havia começado essa preparação com as guerras daquele lado do Jordão. E a concessão das terras às 2,5 tribos ainda não era a terra prometida, mas já era uma conquista, mesmo que pequena demais para todo o povo. Enquanto no deserto, a tentação era voltar para o Egito, à beira do Jordão, a tentação seria ficar ali, contentar-se com um pedacinho já conquistado, ou como diz o ditado, morrer na praia, juntamente com o líder, ou seja, com Moisés. Na vida pessoal, no desenvolvimento psicológico, isso é comparável ao processo de tornar-se adulto. Não temos mais um Moisés para nos guiar, para nos dizer o que fazer, o que esperar e em que acreditar. Nós temos hoje, amados, a palavra de Deus que nos orienta a meditar nela dia e noite. Como foi dito a Josué, que para ele ser bem sucedido, precisava meditar na palavra dia e noite. Seguindo essa construção de meditar na palavra dia e noite,
Nós vamos observar que no Salmo 1, no verso 2, há uma orientação para que meditemos na palavra dia e noite. E no verso 3 diz para que tudo nos vá bem e que sejamos como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhagens não caem. Voltando para o contexto de chegando à maturidade, agora nós mesmos, atrás de nós há a morte dos nossos pais no deserto e do nosso líder, Moisés, que obteve as primeiras conquistas. Adiante a vida com suas várias lutas. Quando nosso Moisés não está mais conosco, quando nossos pais, tios e avós se vão, nós mesmos temos de fazer o caminho. Precisamos passar o Jordão, enfrentar inimigos e conquistar uma nação. Em outras palavras, deixar a infância, atravessar a mocidade e construir a maturidade. Afinal, Deus é um ser maduro, pronto, e nos quer maduro para a sua obra. A infância do povo de Deus durou 40 anos de paciência divina, e agora a hora de assumir a maturidade havia chegado, uma espécie de plenitude dos tempos. A indagação é: você se encontra no estágio da infância, da mocidade, ou você já se dispôs diante do Senhor a aprender dele com ele para ser um ser maduro, adulto, diante de Deus e diante dos homens? É preciso que observemos. Quando você lê todo o livro de Josué, você vai contemplar nele que Deus escolhe um novo líder para substituir Moisés, e este líder é Josué. Deus demonstra ao seu povo o seu poder. Josué estava ali com o povo que havia saído do Egito, da casa da servidão, e precisava caminhar, atravessar o Jordão e possuir a terra que Deus havia prometido. Deus é o guerreiro maior. Deus vai na frente, ele resgata o seu povo dos inimigos. Deus cumpre suas promessas. Deus quer que o seu povo lhe obedeça com fidelidade. Para obedecermos a Deus com fidelidade, precisamos fazer o que Ele nos ensina na palavra, meditar nela de dia e de noite, para que tudo nos vá bem. O salmista já nos diz no Salmo 119, no verso 11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Foi assim que disse o salmista. Você também tem feito isso? Escondida a palavra de Deus no seu coração para você não pecar contra Deus e você ser sal e luz neste mundo tenebroso? Jesus, no seu ministério, anunciando a palavra de Deus, ele é indagado em como se cumprir os mandamentos. E ele faz a seguinte colocação, resumindo os mandamentos em 2, dizendo: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando você realiza essa prática, você está fazendo a vontade de Deus, está cumprindo o ensinamento da palavra e está glorificando a Deus em sua vida e diante do seu próximo. O Senhor disse a Josué que ele precisava conduzir o povo à terra prometida. Ele precisava ser instrumento nas mãos de Deus para que o povo pudesse receber a terra que Deus havia prometido a Abraão, passado a promessa a Isaac, passado a Jacó, e agora estava diante das 12 tribos, ou seja, da descendência de Abraão.
Isso se cumprindo a própria palavra que Deus tinha dado a Abraão, dizendo a ele que ia fazer dele pai de uma grande nação. A grande nação estava ali diante de Josué. Quando se olha o contexto da quantidade dos que saíram do Egito, da casa da servidão, a Bíblia nos diz que foram mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Mas a palavra diz que de todo esse grupo que saiu do Egito, da terra da servidão, dos adultos apenas entraram na terra prometida Josué e Caleb, porque os demais murmuraram, não obedeceram a Deus e Deus não permitiu que eles entrassem na terra prometida. Quando você olha o contexto de Gênesis 3,15, nós temos a promessa de Deus, mediante a queda do ser humano. Quando você olha o contexto da desobediência de Adão, você contempla o contexto da queda, em Gênesis 3,15, você tem a providência de Deus para fazer com que o ser humano esteja na presença dele, exalte e glorifique o nome dele, e assim seja aquele ser que louve e aprenda de Deus com o próprio Deus. Olha o que diz Gênesis 3,15. O texto nos declara o seguinte: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Isso quando Deus está dando a sentença, que deu a sentença a Adão, a sentença a Eva e a sentença à serpente por ter conduzido o homem à queda. Deus estava dizendo à serpente que ia trazer que ia esmagar a cabeça dela, da serpente. E assim aconteceu. Jesus foi o enviado de Deus para esmagar a cabeça da serpente. Por isso a própria palavra nos diz que o único que apresenta o ser humano a Deus é Jesus. O próprio Jesus, no Evangelho segundo João, no capítulo 14, no verso 6, ele deixa bem claro, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem quer andar na presença de Deus, quem quer ter a palavra de Deus no seu coração, precisa reconhecer que Jesus foi enviado por Deus para exatamente cumprir Gênesis 3,15, esmagar a cabeça da serpente. E isto ele fez. Lá na cruz ele disse ao Pai: tudo está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. E Jesus fez isso em favor daquele que caminhava sem Deus e sem salvação. Isto não só aconteceu para o passado, isto acontece também para o presente. Pois Jesus, na oração sacerdotal, lá em João, capítulo 17, ele intercede ao Pai por aqueles que estavam com ele no momento do seu ministério, mas também intercede ao Pai por aqueles que viessem a crer que ele foi enviado por Deus para restaurar o homem que estava ausente da presença de Deus. Quando você olha na oração sacerdotal, ele intercede para que aquele que caminha sem Deus possa conhecê-lo e andar na presença de Deus como convém a santo. E assim você e eu devemos andar na presença de Deus, porque temos
temos a palavra de Deus, que traz o refrigério para a alma, dando a libertação do pecado e fazendo da criatura filho. Quando você olha no Evangelho segundo João, capítulo 1, versos 11 e 12, o texto nos diz que ele, Jesus, veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Quando ele diz veio para o que era seu, estava falando de Israel, o povo que tinha sido tirado da casa da servidão pela mão de Moisés, que tinha sido conduzido durante 40 anos pelo próprio Moisés no deserto, que tinha entrado na terra de Canaã pelas mãos de Josué, aquele que o Senhor disse, esforça-te, tem bom ânimo, não te mandei eu. E assim Josué o fez, e hoje você tem a oportunidade não só de conhecer a palavra de Deus, mas conhecer através de um pouquinho da história, tanto de Moisés quanto de Josué, e estar na presença de Deus, se você reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Que Deus te abençoe e que te dê a oportunidade de você, como filho, entender que precisa anunciar esta palavra para os que ainda não são filhos de Deus, mas criatura, e a você que é criatura, que tem a oportunidade de declarar a Deus: eu reconheço que sou pecador e em Cristo Jesus, que é a solução para o pecador, eu me rendo a Ti, ó Deus, e quero deixar de ser criatura e passar a ser Teu filho, em nome de Jesus. Amém.